Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 7, verso 7. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências se encontram na descrição. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas aí qualquer pessoa perguntaria, será que Paulo está dizendo que as leis de Deus são ruins? Claro que não. A lei não traz o pecado. Contudo, ela faz as pessoas terem consciência dele. Nós nunca saberíamos que os maus desejos do coração são um pecado se a lei não dissesse isso. Êxodo capítulo 20, verso 17. Mas o pecado, aproveitando-se da proibição que a lei traz, despertou nos homens toda espécie de desejos, de cobiça, pois não haveria pecado se não houvessem leis para serem quebradas. João capítulo 15, verso 22. Toda a vida que eu levava antes de ser cristão era para mim satisfatória. As bebidas, os relacionamentos, tudo parecia muito bom. Mas quando conheci a lei de Deus, quando Ele me mostrou o que realmente era exigido de um cristão, então compreendi que tudo que eu achava bom era pecado. Foi nesse momento, quando conheci a Cristo, foi que eu morri para o pecado. Aquela pessoa que achava que tudo era normal, morreu. Foi dessa forma que conheci a morte. Foi por meio da lei de Deus que deveria produzir vida. Ezequiel, capítulo 20, verso 11, diz que o homem viverá ao cumprir essas leis. Parecia bem aos olhos dos judeus da época que o cumprimento das leis o faria alcançar a vida eterna. E Paulo também pensava assim. Ele achava que fazia o certo quando perseguia os cristãos. Filipenses capítulo 3, verso 6. Mas isso foi antes dele descobrir que tudo o que ele fazia, todos os seus atos, eram piores do que esterco. Não há nada de errado com a lei. Ela continua sendo santa e justa. 1 Timóteo capítulo 1, verso 8. Mas o pecado do homem engana e mata o cristão. O pecado o faz achar que, por suas próprias mãos, ele pode alcançar a vida eterna, cumprindo a lei. Se poderíamos achar que a lei produziu morte por causa das palavras de Paulo, aqui podemos ver que o principal culpado é o pecado. Não é o mandamento que traz morte, mas a transgressão dele. Jesus é quem nos traz da morte para a vida. Por meio do seu exemplo, por meio das leis de Deus, nos faz enxergar quem somos e quem devemos ser para obter a misericórdia e perdão de Deus, que vem a nós por meio da graça. Se o pecado traz a morte, a graça de Deus, por meio do sacrifício de seu Filho, nos traz a vida, a salvação e a eternidade. Ah, Senhor, que bom que te conheci. Que bom que fui resgatado daquela vida desregrada, sem lei, da qual eu achava que estava tudo bem. Tudo bem se eu bebesse, tudo bem se eu fosse idólatra, tudo bem se eu mentisse, tudo bem se eu fosse adúltero. Mas o teu Santo Espírito nos convenceu do pecado e da justiça. A tua palavra nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Agora, esse mundo não tem mais valor, somente as pessoas que podem ser alcançadas por teu amor. Agora, Cristo vive em nós e o velho homem, aquele que éramos no passado, já morreu para este mundo. Pai, conserva-nos em tua presença, purifica nossa alma e faça de nós conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia cheio de paz e que cada um de nós tenha conhecimento da palavra de Deus e seja transformado por ela, em nome de Jesus. Amém.